Olá, turminha! Eu sou a professora Iris, do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Nosso plano de estudo tutorado do 5º ano do Ensino Fundamental, volume 7, da semana 1 e 2 de História, traz para gente a semana 1, unidade temática Os Povos e Culturas. Aqui vocês irão ler as orientações aos pais e responsáveis, dica para o estudante, quer saber mais? Atividades. Número 1, leia o texto com atenção. Então, nós temos um texto aqui, A Cara do Brasil, que vocês irão ler e vão responder. Número 1, de acordo com o texto, por que somos diferentes? 2, explique com suas palavras o que é cultura. 3, converse com seus familiares e descubra qual é a origem da sua família. Escreva. 4. Em que estado brasileiro você nasceu? 5. Você conhece alguém que mora no nosso país e não é brasileiro? Qual é o país de origem dessa pessoa? 6. Quais festas folclóricas de nosso país você conhece e em que época elas ocorrem? 7. Qual é o esporte favorito dos brasileiros? 8. Que comidas típicas de cada região do Brasil você conhece? Se precisar, faça uma pesquisa. Conceito de diversidade cultural. Então, aqui vem falando para a gente o que é diversidade cultural. Vocês irão fazer uma leitura. Aqui fala da formação do povo brasileiro. Nesse texto, ele tem umas palavras que estão em negrito, que são essas palavras aí que estão de preto mais vivo. Continua aqui também o nosso texto. E o número 9, você vai encontrar no caça-palavra essas palavras que estão de preto no texto, em negrito. Vocês vão procurar aqui no caça-palavra. O número 10, observe as imagens das danças típicas abaixo e pesquise de quais regiões do país elas são típicas. Então, nós temos aqui o frevo e nós temos o congado. Só que se você fizer uma leitura da legenda que está aqui abaixo de cada foto, vocês saberão responder aqui de qual região que pertence o frevo e qual região que pertence aqui o congado. Na semana 2, continuando com povos e culturas, vocês irão fazer uma leitura do texto, circule as palavras desconhecidas e registre os significados de acordo com o contexto na quais estão inseridas. Porém, como vocês ainda não estão com o PET 7 em mãos, impresso, eu sugiro que as palavrinhas que vocês não conhecem, vocês façam a cópia no caderno e procure o significado, tá bom? As muitas línguas do Brasil. Então, aqui vocês irão fazer essa leitura. Depois, número 2, leia os textos abaixo e sublinhe as informações mais importantes. Sublinhar as informações mais importantes seria pegar um lápis colorido e colorir a frase que é importante aqui. Tudo que é mais importante nessa leitura aqui. Também sugiro que vocês façam cópia dessa parte que é mais importante do texto. Tá? Para a atividade 3, nós temos um gráfico. Nesse gráfico, a gente tem a língua macro-G e tupi. Dessa cor aqui, olha, que é a mesma dessa, é nas terras indígenas. E essa daqui, que é um tom mais verde, é fora das terras indígenas. E nossa população de indígenas aqui, que fala macro-G e que fala tupi, ela está em porcentagem. Olha o símbolo aqui que eu já deixei até marcado para vocês. Então, na hora de responder, que perguntar o percentual, vocês irão copiar esse número com o símbolo da porcentagem. Número 3, responda de acordo com o gráfico. A. Em 2010, qual percentual de indígenas falava a língua macro-G em suas terras? Em 2010, qual percentual de indígenas falava a língua macro-G fora de suas terras? C. Qual é o percentual de indígenas falava a língua tupi em suas terras? D. Qual percentual de indígenas falavam a língua tupi fora de suas terras? E.
qual a diferença do percentual dos falantes da língua tupi que moravam e não moravam em terras indígenas? Eu também deixei aqui destacado para vocês aqui, olha, diferença. O que é diferença na nossa matemática? Qual a operação que eu faço para saber o resultado, a diferença de uma coisa para outra? Acertou aí quem disse subtração. Então, tem um texto aqui, Tucundeira, o ritual de iniciação masculina do povo Saterê Maué. Vocês irão fazer a leitura desse texto. Aqui também a gente tem outro texto falando o que é etnocentrismo. Vocês irão fazer a leitura. Número 4, leia a proposição abaixo e argumente dizendo se concorda ou não e por quê. Então, ó, o etnocentrismo é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, né? Sobre os outros povos, sobre as culturas, sobre as religiões ou etnias. Quem é um etnocentrista julga inferior uma cultura diferente da sua. Então, vocês irão escrever aí se vocês concordam com essa pessoa, né? Que é etnocentrista. Se vocês concordam com ela, se não concorda, por quê, né? Por que a gente não pode ter preconceito aí com povos, culturas e religião ou etnias? Tá bom? Vocês irão aí argumentar se sim ou não. Assim termina a nossa atividade aqui da semana 1 e 2 do nosso PET 7 de História. Um abraço a todos.